Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, domingo, dia 25 de outubro. Queremos iniciar hoje pedindo a Deus pela nossa juventude, nesse Dia Nacional da Juventude, que Deus abençoe todos os nossos jovens. É domingo, dia do Senhor, dia de participarmos da Eucaristia. Se ainda não é possível a você, por causa da pandemia, ir à igreja, é dia de acompanhar pela TV. Não deixe de participar da Eucaristia. Se é possível você ir na sua comunidade, vá, participe. É o dia da gente estar em comunhão com nossas comunidades. Nós que estamos refletindo sobre os Atos dos Apóstolos, vemos quão é importante a vida em comunidade. Hoje, então, nós teremos mais uma catequese do Papa Francisco, como nós temos feito nos domingos deste tempo que estamos caminhando com os Atos dos Apóstolos. E domingo é dia de revisão, é dia de você parar, olhar, voltar lá no início do capítulo 5 e então refletir os textos desta semana. A partir do capítulo 5, versículo 1, você poder meditar cada texto que refletimos ao longo dessa semana. A história de Ananias e Safira, com a questão da mentira, da falta de transparência, a sombra de Pedro que cura. Por onde nós passamos, nós levamos cura, alegria. Pedro, os discípulos diante do Sinédrio, obedecer antes a Deus do que aos homens. Como é importante, a gente ter consciência de estarmos respondendo aos apelos de Deus na construção do seu reino. Vimos a figura de Gamaliel, um homem sábio, falando que se for de Deus, persistirá. O que é de Deus persiste. Nossos projetos persistirão se forem de Deus. Depois nós vimos a questão dos 7 diáconos para atender a um apelo da sociedade, da comunidade cristã. As viúvas, os órfãos dos gregos estavam ficando desprotegidos, desassistidos. E aí, então é escolhido entre eles homens que vivem a sua fé, que dão bom testemunho, 7 homens para servir aos pobres, aos carentes, servir às mesas, os 7 diáconos, entre eles Estevão, que é aquele que nós começamos ontem a conhecer e que nesses primeiros dias dessa semana nós vamos então nos dedicar a acompanhar a trajetória de Estevão até o seu martírio. Que nós possamos então hoje ouvir atentamente a catequese do Papa Francisco sobre Estevão. Façamos então nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O Papa Francisco, no dia 25 de setembro do ano passado, de 2019, dando prosseguimento às suas catequeses sobre os Atos dos Apóstolos, falou sobre Estevão, repleto do Espírito Santo. Assim disse o Papa Francisco. Por meio do livro dos Atos dos Apóstolos, continuamos a percorrer um caminho, o caminho do Evangelho no mundo. São Lucas mostra com grande realismo tanto a fecundidade desse caminho como o surgimento de alguns problemas no seio da comunidade cristã. Desde o princípio sempre houve problemas. Como harmonizar as diferenças que coexistem no seu interior sem que se verifiquem contrastes e divisões? A comunidade não acolhia só judeus, mas também gregos, isto é, pessoas provenientes da diáspora, não judeus, com as próprias culturas e sensibilidades e outra religião.
Hoje dizemos pagãos, e eles eram acolhidos. Essa convivência determina equilíbrios frágeis e precários. Mas diante das dificuldades nasce o joio. E qual é o pior joio que destrói uma comunidade? O joio da murmuração, o joio da tagarelice. Os gregos murmuram devido à desatenção da comunidade em relação às suas viúvas. Os apóstolos encetam um processo de discernimento que consiste em considerar bem as dificuldades e em procurar juntos soluções. Encontram uma saída, distribuindo as várias tarefas para um crescimento sereno de todo o corpo eclesial e para evitar negligenciar tanto a corrida do Evangelho como o cuidado dos membros mais pobres. Os apóstolos estão cada vez mais conscientes de que a sua vocação principal é a oração e a pregação da palavra de Deus, rezar e anunciar o Evangelho. E resolvem a questão instituindo um núcleo de 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, que depois de terem recebido a imposição das mãos, se ocuparão do serviço nos refeitórios. Trata-se de diáconos, que são criados para isto, para o serviço. Na igreja, o diácono não é um sacerdote de segundo plano, é outra coisa. Não é para o altar, mas para o serviço. É o guardião do serviço na igreja. Quando um diácono gosta demasiado de ir ao altar, está enganado. Este não é o seu caminho. Esta harmonia entre serviço à palavra e serviço à caridade representa o fermento que faz levedar o corpo eclesial. E os apóstolos criam 7 diáconos, e entre os 7 diáconos destacam-se em particular Estevão e Filipe. Estevão evangeliza com força, mas a sua palavra encontra as resistências mais obstinadas. Dado que não encontram outra maneira para levá-lo a desistir, o que fazem os seus adversários? Escolhem a solução mais mesquinha para aniquilar um ser humano, isto é, a calúnia ou o falso testemunho. E sabemos que a calúnia mata sempre. Este tumor diabólico que deriva da vontade de destruir a reputação de uma pessoa fere também o resto do corpo eclesial, danificando-o gravemente quando, por interesses desprezíveis ou para encobrir as próprias faltas, as pessoas unem-se para difamar alguém. Isso vale para todos nós, principalmente nesse tempo que vivemos de eleições. Como nesses tempos as pessoas usam, e agora de um modo muito especial, as redes sociais com suas fake news para as calúnias, para falar do outro mentiras, difamar as pessoas. Que nós não estejamos neste número, que nós não usemos deste tumor diabólico que o Papa Francisco fala, principalmente neste tempo que vivemos de eleições. Que nós possamos ser transparentes, verdadeiros, não fazer uso da mentira, da fofoca. Não podemos nunca usar da palavra para ferir a reputação do outro. Mas continuando então a nossa catequese. O Papa Francisco continua dizendo o seguinte: conduzido ao sinédrio e acusado por falsas testemunhas, fizeram o mesmo com Jesus e farão o mesmo com todos os mártires por meio de falsas testemunhas e calúnias. Estevão proclama uma releitura da história sagrada centrada em Cristo para se defender. E a Páscoa de Jesus morto e ressuscitado é a chave de toda a história da aliança. Perante esta superabundância do dom divino, Estevão denuncia corajosamente a hipocrisia com que os profetas e o próprio Cristo foram tratados. Recorda-lhes a história dizendo: qual foi o profeta que os vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que predisseram a vinda do justo,
a quem agora traístes e assassinastes. Ele não usa meias palavras, mas fala claramente, diz a verdade. Isso provoca a reação violenta dos ouvintes, e Estevão é condenado à morte, à lapidação. Mas ele manifesta o verdadeiro talento do discípulo de Cristo. Ele não procura subterfúgios, não apela a personalidades que o possam salvar, mas volta a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E naquele momento a oração de Estevão é muito bonita. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E morre como um filho de Deus, perdoando. Senhor, não lhes atribuas este pecado. Essas palavras de Estevão ensinam-nos que não são os belos discursos que revelam a nossa identidade de filhos de Deus, mas somente o abandono da própria vida nas mãos do Pai, e o perdão para aqueles que nos ofendem mostram-nos a qualidade da nossa fé. Hoje há mais mártires do que nos primórdios da vida da Igreja, e eles estão em toda parte. A Igreja de hoje é rica em mártires, é irrigada pelo seu sangue, que é semente de novos cristãos, e assegura crescimento e fecundidade ao povo de Deus. Os mártires não são santinhos, mas homens e mulheres de carne e osso, que, como diz o Apocalipse, lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles são os verdadeiros vencedores. Peçamos também nós ao Senhor que, olhando para os mártires de ontem e de hoje, possamos aprender a levar uma vida plena, aceitando o martírio da fidelidade diária ao Evangelho e da conformidade com Cristo. Assim termina a sua catequese, o Papa Francisco. Que nós possamos, então, ao longo deste dia, nos dedicar a uma revisão desta semana, buscarmos aprofundar o conhecimento dos Atos dos Apóstolos, tirar dali as grandes lições desta semana. Não a mentira. Sim à obediência a Deus, sim ao testemunho da alegria, da cura. A confiança em Deus, se é de Deus, vai persistir. E o serviço. Nossa igreja é uma igreja ministerial. São pontos para a nossa reflexão no dia de hoje. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos lembrar que na próxima terça-feira nós teremos uma live com o Frei Otto. Ele estará falando de judeus e pagãos, unidos na diversidade. Este é um tema central nos Atos dos Apóstolos. Na próxima terça-feira, às 7h30 no canal da nossa Fraternidade dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Convide seus familiares, amigos, para juntos, nesta terça-feira, refletirmos com Frei Otto. Um grande abraço, paz e bem.